Você já imaginou um navio inteiro simplesmente desaparecer? E não só isso, reaparecer minutos depois em outro lugar, com consequências assustadoras para sua tripulação? Esse é o mistério por trás do experimento Filadélfia, um suposto teste militar secreto que teria ocorrido nos Estados Unidos na década de 1940. Uma experiência que, segundo teóricos, envolvia teletransporte, invisibilidade e até a dobra do espaço-tempo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é um dos relatos mais sinistros e controversos da história moderna. Bem-vindo ao canal Segredos Ocultos. O experimento Filadélfia, também conhecido como Projeto Rainbow, teria acontecido em 28 de outubro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. O suposto objetivo: tornar navios de guerra invisíveis aos radares inimigos, usando uma tecnologia experimental baseada em campos eletromagnéticos. O palco desse experimento seria o navio de guerra americano USS Eldridge, um destroyer escolta recém-comissionado pela Marinha dos Estados Unidos. Mas o que parecia um avanço tecnológico revolucionário acabou se tornando um pesadelo. Testemunhas afirmam que durante o experimento, o navio ficou envolto em uma névoa esverdeada, desapareceu completamente do estaleiro na Filadélfia e reapareceu minutos depois, a mais de 500 quilômetros de distância, no porto de Norfolk, na Virgínia, e logo após, simplesmente retornou ao ponto de origem. Quando o USS Eldridge retornou, o cenário era aterrador. Tripulantes teriam sido encontrados em estado de choque, completamente desorientados. Muitos sofreram queimaduras, outros enlouqueceram. E o mais bizarro, há relatos de marinheiros fundidos à estrutura metálica do navio, com seus corpos literalmente incorporados ao casco de aço. Outros simplesmente desapareceram para nunca mais serem vistos. Alguns sobreviventes relataram que experimentaram episódios de teletransporte espontâneo depois do experimento, sumindo e reaparecendo em outros lugares por alguns segundos, como se estivessem fora de fase com a nossa realidade. Toda essa história veio à tona na década de 1950, graças às cartas de um homem chamado Carl M. Allen, também conhecido como Carlos Allende. Ele alegava ter testemunhado o experimento enquanto estava a bordo de outro navio, o SS Andrew Furuseth, que estaria próximo ao USS Eldridge. Carlos enviou cartas detalhadas ao cientista Morris K. Jessup, que pesquisava sobre propulsão antigravitacional e fenômenos inexplicáveis. Essas cartas descreviam detalhes absurdamente específicos sobre o experimento, levando muitos a acreditarem que ele realmente aconteceu. Segundo teóricos, o experimento Filadélfia teria sido baseado nos princípios da teoria do campo unificado, proposta por ninguém menos que Albert Einstein. Essa teoria tenta unificar as forças da gravidade e do eletromagnetismo, algo que a ciência nunca conseguiu comprovar até hoje. A ideia seria gerar um campo eletromagnético tão poderoso que dobraria o espaço-tempo ao redor do navio, tornando-o invisível, ou até transportando-o momentaneamente para outro ponto. Mas talvez os cientistas da época não tivessem controle total sobre os efeitos colaterais dessa tecnologia. Oficialmente, a Marinha dos Estados Unidos nega totalmente que o experimento tenha ocorrido. Eles afirmam que o USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia naquela data e que não há registros de qualquer projeto envolvendo invisibilidade ou teletransporte. Por outro lado, documentos misteriosos, depoimentos de supostos ex-militares e até alterações inexplicáveis em registros oficiais aumentam ainda mais o mistério. Seria tudo isso uma cortina de fumaça para esconder uma tecnologia que ultrapassava os limites da ciência? Ou será que o experimento Filadélfia nunca passou de um boato alimentado por teorias da conspiração e desinformação? O que realmente aconteceu com o USS Eldridge naquela tarde de 1943 pode nunca ser revelado oficialmente. Mas o experimento Filadélfia permanece até hoje como um dos maiores mistérios não resolvidos da história militar. Seja apenas um mito ou um segredo cuidadosamente enterrado,
Ele levanta uma pergunta assustadora: até onde a humanidade estaria disposta a ir? Em nome da guerra, do poder e do controle sobre as leis da própria realidade? Se você gosta de mistérios como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Aqui, os segredos ocultos nunca dormem.